Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pod Mulher. E o Pod Mulher nós estaremos abordando uma temática, falando um pouquinho sobre dor pélvica. Esse Pod Mulher é para você, mulher que está nos assistindo, que muitas das vezes sente aquela dor e não sabe quando procurar ajuda de um profissional médico. E nós estamos aqui com o Dr. Rui e vamos estar abordando essa temática. Bem-vindo, Dr. Rui, a mais um episódio. A gente tem aprendido muito com seus conteúdos aqui no nosso canal. E essas informações a gente diz que salva vidas, né? Então, agradeço imensamente a sua participação, esse seu lado educacional para poder transmitir informações importantes para a gente. Quando a gente fala de dor pélvica, doutor, me fala aqui um pouquinho, quando que essa mulher ela precisa se preocupar com essa dor? Ô Karen, primeiro deixar registrado que é um prazer estar aqui com você. É sempre muito bom a energia desse estúdio. As pacientes têm falado, as pacientes têm gostado. E quando se fala de dor pélvica, eu que venho lá do interior, vamos falar também a linguagem do público, dor no pé da barriga. Aí quando a paciente fala isso, eu falo, tá bom, se o pé da barriga aí é nesse local, onde é a mão? Onde é a cabeça? Bom, a região pélvica fica ali abaixo do umbigo, né? Ali perto da pubis, próximo à vagina, é mais ou menos o limite, região pélvica. Pelve masculina, pelve feminina. Pelve feminina, útero, ovários, trompas, basicamente essas estruturas. Dor pélvica, ela causa o que a gente chama de dano social. O que é o dano social? Deixei de trabalhar, deixei de fazer algo que era produtivo por conta da dor. Então, essa dor me limitou. É um assunto de extrema relevância. Então, dor pélvica, a dor no pé da barriga, é basicamente isso. E essa dor no pé da barriga, quando que essa mulher ela precisa saber qual seria o momento dela procurar um profissional médico para poder entender por quê? Porque muitas das vezes acabam deixando para trás e com isso essa dor ela aumenta de forma gradativa. Quando que ela precisa ir no médico? Excelente pergunta. É quando você difere a dor aguda da dor crônica. Dor aguda é aquela dor, por exemplo, da cólica menstrual. Vocês mulheres sabem que geralmente essa cólica menstrual tem data para vir e data para ir. Umas com menor intensidade, outras com maior intensidade, mas vocês conseguem saber a periodicidade. A gente pode classificar como uma dor aguda. O que é uma dor crônica? É aquela dor que ela é constante. Ela piora no período menstrual, mas independente do ciclo menstrual, ela está ali. Todos os dias, às vezes de maior intensidade num dia, maior intensidade em outro dia. Quais são as principais causas? Tem inúmeras, mas vamos falar das mais comuns. Endometriose. Até uns anos atrás, a doença endometrial, a endometriose, ela era tida como o que é isso, né? Agora não, agora a gente já sabe o que é endometriose. É o tecido do endométrio fora da cavidade uterina. O útero tem um buraquinho. Ali dentro tem um endométrio, uma estrutura chamada endométrio. Quando as mulheres menstruam, parte daquele sangue que desce pelo canalzinho da vagina e ela exterioriza ali no absorvente, uma parte desse sangue tem uma menstruação retrógrada, ele sobe, passa pelas trompas e cai lá na barriguinha. Então você imagina, a cada mês isso ia acumulando ali. Existem outros caminhos que esse sangue faz, disseminação hematogênica, passa pelo sangue, disseminação linfática, mas aí já é uma linguagem médica. Para a gente entender de forma bem simples, a cada menstruação, aquele sangue vai acumulando fora da barriga e a cada ciclo a dor aumenta. E é uma dor incapacitante. É uma dor que dói ao ato sexual, dói muito quando ela menstrua, é quando ela fala assim,
nossa, a minha menstruação está doendo mais do que antes. Eu tomava um analgésico no período menstrual e tudo bem, eu ando com analgésico na bolsa, eu me viro, mas agora não. Esse é o momento de procurar o seu ginecologista para avançar na avaliação dessa dor. A endometriose é uma doença tão insidiosa, ela vai te consumindo aos poucos e ela não aparece no ultrassom. Às vezes a paciente fala assim, mas eu fiz uma ultra transvaginal e não deu endometriose. A endometriose só vai aparecer na ultrassom quando ela está numa fase mais avançada, quando você tem um endometrioma. O que é isso? São aqueles pontinhos pequenininhos que foram crescendo e criaram nódulos. Aparece na ultrassom. Mas e antes disso? Onde eu vejo? Na ressonância da pelve. Então, na ressonância da pelve, você consegue ver alterações de milímetros que não aparecem na mamografia, na ultrassonografia, só na ressonância. E é isso, basicamente isso. Existem alguns marcadores que nos dão ideia de que ela tem essa doença. Alguns exames de sangue que se faz, que se tem essa interpretação. Mas o melhor é a ressonância. E lá na frente, quando é preciso, um examezinho chamado laparoscopia, que aí já é um procedimento mais invasivo, que a gente consegue olhar lá dentro da barriguinha aqueles focos de endometriose. Esse é o principal, é o vilão causador da dor, né? Que é a doença da endometriose. Mas existem outras causas, né, que a gente pode falar no decorrer. Inclusive, essa parte, só para tirar uma dúvida mesmo em relação à endometriose, todo caso de endometriose que seria um caso cirúrgico ou não? Não. Grande parte da endometriose ela é tratada clinicamente. O raciocínio é simples. Se a cada menstruação você alimenta o foco, bloqueia a menstruação. Então, por exemplo, se você usa um anticoncepcional que toma 21 dias e para 7, faz uso contínuo. Você não vai mais alimentar aquele foco. E o foco que já está, existe um outro medicamento que você toma para limpar aquele foco. Ah, mas a paciente chegou numa fase mais avançada, ela veio postergando, ou aquela doença é muito agressiva, ela já tem um foco grande. Aí é cirúrgico. Entendi. E mioma também estaria envolvido nisso, não? Não, o mioma já é outra causa de dor. Outra causa, né? Que não tem a ver com essa questão. O que seria leucorreia? O Karen, antes de falar da leucorreia, deixa eu só lembrar do mioma. Tem mulher que fala assim, doutor, eu engravidei e eu tô com mioma. Parabéns. Parabéns que você conseguiu engravidar com mioma, porque a localização e o tamanho do mioma não prejudicou você ter engravidado. Mas ele vai comer o meu filho, porque eu vi na internet que o mioma come. Não, o mioma não vai comer seu filho, não. O útero vai crescendo, o bebê vai crescendo e o mioma tende a ficar do mesmo tamanho. Então eu costumo falar, no final vai ser um elefante e uma formiguinha. Quem é que manda? O elefante. Quem é o elefante? O útero e o bebê. E o mioma? Ele ficou pequenininho, ele não tem força para comer, não. Pode ficar tranquilo. Ah, meu Deus do céu. Então, doutor, quando a gente fala de cistos ovarianos também, isso acaba envolvendo essas dores abdominais? Preciso responder a outra pergunta que eu deixei de responder. Leucorreia. Leucorreia é o que vocês chamam de forma muito comum de corrimento, né? Leucorreia é um termo técnico. A gente costuma dizer que o corpo dá sinais, seja por dor, seja por algo que você vê. Nesse caso, você vê uma secreção saindo. Isso é o corrimento, isso é a leucorreia. E ela tem uma característica que faz com que a gente tenha a ideia do agente que está causando. Por exemplo, se é uma leucorreia por cândida, que é um fungo, ela tende a ser branquinha, igual o leite coalhado. E geralmente nas mulheres dá uma coceira do lado de fora, fica vermelho, dói para ter relação. Leucorreia é um corrimentozinho que pode ser por cândida. Em alguns casos é por uma bactéria chamada Gardnerella.
As pacientes falam assim, nossa, doutor Rui, eu estou sentada, eu acabei de tomar banho, eu estou limpinha, eu estou sentada, mas eu estou sentindo um cheiro forte, que cheira até peixe, mas eu estou limpinha. Ela não tem culpa. Aí já não é fungo, é uma bactéria chamada Gardnerella, que ela tem essa característica de dar esse odor. Ou seja fungo, seja bactéria, todas causam essa leucorreia. E tem tratamento, o próprio preventivo vê isso. O preventivo, basicamente, é para duas coisas. Primeiro, para ver se tem infecção. E que tipo de infecção é? Viral, bacteriana, fúngica e se tem células malignas, se tem câncer de colo de útero. Fez o preventivo a cada 6 meses, que é o que eu acho que deve fazer, você fica bem assistida para evitar um dano maior. Então, a leucorreia nada mais é do que um processo infeccioso, né, que acaba causando essa dor, né, debaixo da barriga, né, essa dor pélvica. Também é uma das causas, porque às vezes não é aquela coisa da pessoa achar que precisa de uma cirurgia. Então, pode ser até mesmo um processo infeccioso mais avançado que possa estar causando nessa mulher. É isso mesmo, né? Exatamente. Você está falando aí de o que a gente chama de janela de oportunidade para tratar. O que é melhor? A prevenção. Fazer o exame para ver qualquer doença na sua fase inicial. E o que a gente mais quer é que todos os exames dê normal, né? Mas existem casos que a paciente, por motivos diversos, ela convive com aquela infecção. Aquela infecção que está ali no canal vaginal, a bactéria, o fungo, o vírus, eles têm tendência a uma ascensão. Eles sobem pelo canal do útero, vai lá para o útero e vai para a trompa. E pode pegar o ovário e pegar a pelve. Aí passa a ser um grau mais avançado, chamado doença inflamatória pélvica. E aí nós entraríamos em duas questões chatas. Primeiro, é uma dor muito, sim, ruim de conviver. O antibiótico, às vezes, oral não resolve, tem que ser venoso, tem que ser internado. Em alguns casos, leva à infertilidade, ou seja, a dificuldade da mulher engravidar. Porque aquele vírus, aquela bactéria, pegou a trompa, pegou o ovário, pegou o canalzinho e causou um dano. Mas isso dá para se tratar, evitar que ocorra isso quando você pega lá no início. Por isso que algumas pacientes falam assim, doutor Rui, meu preventivo está em dia. Fez 7 meses agora. Eu falei, não, aqui na clínica é a cada 6 meses. Que a gente não quer esperar que você tenha. Então, a cada 6 meses você vem, não é anual. E se antes de 6 meses sentir algo, vem aqui. Que a gente já resolve. Porque às vezes quando a mulher trata, às vezes acaba desconhecendo que não é só ela que precisa fazer uso, né? Porque muitas das vezes elas se automedicam. Esse é o maior problema. E às vezes mais caro. E as pessoas acabam, as mulheres tendo as infecções recorrentes. Porque não é só tratar ela, tem que tratar o parceiro também, é isso? Exatamente, Karen. O que a gente vê muito no dia a dia? A mulher, ela tem um canal vaginal, né? A gente explica que é uma caverna. Então, aquela caverna, por ser quente e úmida, ela favorece o crescimento de bactérias, de fungos. As mulheres hoje estão usando muitas roupas fechadas, estão usando menos vestidos, menos sainhas. Então, a calça jeans, aquela roupa mais coladinha, ela fecha a entrada da caverna e faz com que aumente o risco de infecção. E ela tem aquele corrimento. O homem, ele tem o pênis e tem a glande. Então, ele desenluva a glande durante o banho e lava. Então, qualquer início de secreção, ele lavou. Mas não quer dizer que ele não tenha infecção. Mas ele passa a não ter sintomas igual a mulher. Então, é muito comum a mulher falar assim, meu marido não está sentindo nada. Mas quando o homem faz exame, tem infecção. Então, sempre que se trata a mulher, se trata o casal. Independente do homem ter sintoma ou não. É importante que, assim como a mulher vai no ginecologista, que o marido vá no urologista. Tem mulher que fala assim, olha, doutor, meu marido é ruim de ir a médico. Eu falei, quer ver ele ir? É só você marcar a consulta. Quem é que manda lá? Não, ele vai, eu vou marcar e ele vai. Acabou, aí ela vai com ele e fica tudo bem. Porque a gente sabe que quando não se trata, né, as infecções, isso pode gerar outros problemas, inclusive infertilidade? Exatamente.
Lembra que a gente comentou que aquela bactéria que está ali no canal vaginal, ela pode ascender, passar pelo canal ali onde sobe o espermatozoide e vai lá para o útero, ela pode causar dano ali. E no homem também. Aquela infecção no homem que está ali no pênis, aquela infecção pode causar uma cistite, que é uma infecção na bexiga, pode causar uma infecção na próstata, e aí ele pode ter uma prostatite. Existem agentes infecciosos que podem levar à infertilidade. Inclusive, é muito comum a mulher falar assim, eu não estou conseguindo engravidar. Eu falo, não é eu, é nós, é você e o marido. Sempre que a gente investiga a dificuldade de engravidar, que a gente chama de infertilidade, né? O que é infertilidade? É 1 ano tentando sem conseguir. Já é infertilidade. Então, sempre que a gente investiga a mulher, o homem também tem que ser investigado, porque nem sempre a causa é a mulher. Já teve casos que nós pedimos todos os exames possíveis ali para a mulher, todos normais. Falei, agora é o seu marido. Aí ele vai lá, faz um espermograma, está com baixa contagem de espermatozoide, ou tem o que a gente chama de azoospermia, que é a ausência do espermatozoide. E quando ele vai investigar, é uma série de fatores que levou o homem a isso. E o que pode ser feito em relação à questão, claro, né, além de fazer as suas consultas a cada 6 meses lá, né, de forma preventiva, mas em casa, o que pode essa mulher estar fazendo? Disciplina. Primeiro, tomar bastante líquido, não prender a urina, sempre que puder urinar, usar roupinhas mais soltinhas, mais larguinhas, em dias de calor, em dias quentes, chegou em casa, já toma logo um banhozinho, sempre que for urinar, e inclusive quando for evacuar, usa uma duchinha, além de limpar com papel, porque bactéria ali do ânus pode pegar o canal da vagina, e é uma bactéria que você não vê. O hábito de pós-relação sexual é ideal, um banhozinho, né? A gente sabe que às vezes no calor das emoções, no calor ali do cansaço, pós-relação, é muito comum você dormir. Mas é sempre bom uma higienezinha ali pós-coito, né? Pós-relação, para evitar que aquele suor, aquelas secreções virem um meio para que a bactéria se prolifere. E o que ela pode fazer assim de importante, além de em casa ter essas medidas? Ir ao seu ginecologista. Sempre. Está na hora do preventivo? Vá. Não está na hora, mas tem uma dor para ter relação, tem uma dor para urinar, tem um corrimentozinho, tem o que a gente chama de leucorreia, vá antes. É melhor você prevenir do que ter um dano maior. Em relação à questão de corrimento, a gente sabe que tem algumas outras doenças. Pode ser detectado também ISTs dentro desse preventivo? Exatamente. Quando é muito comum, qual é a preocupação maior das mulheres? O que deu aí? De onde veio isso aí? Isso veio do meu marido? Ela já está ali querendo um motivo, coitado. Às vezes ele não tem culpa nenhuma. Então, só para deixar bem claro, existem as ISTs, conforme você falou, que são as infecções sexualmente transmissíveis. O que são infecções sexualmente transmissíveis? São aquelas que o homem tem e, ao ter contato, passou para a parceira. Ou que a mulher tem e, ao ter contato, passou para o parceiro. São todas? Não. A gente consegue descobrir, na maioria das vezes, qual é o tipo de infecção e falar, essa é uma infecção sexualmente transmissível. Só que existem infecções, Karen, que nasce na mulher, nasce no homem. E ninguém pegou de ninguém. Mas veja bem, se a candidíase apareceu em mim, eu não tive contato extraconjugal com ninguém, ela nasceu em mim, ela pode nascer. E eu tive contato com o outro pegou de mim. Mas eu o traí? Não. Nasceu em mim, eu passei para ele. Então, é diferente de uma doença que um pegou de alguém e passou para ele, para aquele terceiro. Lá no consultório a gente explica direitinho. Ó, essa daqui tem esse perfil, essa daqui tem outro perfil. E aí a gente consegue acalmar os ânimos.
Existe aí o maior problema e o pesadelo das mulheres são a candidíase. E essas candidíase, tem algumas mulheres que têm esse tipo de infecção muito recorrente. Isso tem alguma coisa a ver com imunidade, estresse, essas coisas? Exatamente. Antes da gente tratar, a gente quer saber a causa. Tratar, eu vou ficar bem, eu vou até ter cura, mas de onde veio? Como eu faço para prevenir? Um dos principais fatores, nós já falamos, que é a ingesta de pouco líquido, muita roupa fechada, não fazer os exames de preventivo em dia, mas existem uns vilões. Quais são? Reação aguda a estresse. Você já percebeu que depois de uma semana que você trabalhou muito, você se estressou muito, você comeu mal, você dormiu mal, você se alimentou mal, você não teve uma performance dentro da sua disciplina, a sua imunidade cai. O que é a imunidade? É a nossa defesa. Aí o fungo vai lá e fala, já que você está fraco, eu vou aparecer. Aí ele começa a desenvolver uma coceirinha, um corrimento, e isso passa a ser repetitivo. Você trata, mas não mudou a disciplina, isso volta. Existem outros casos que são de origem alimentar. Existem teorias que alguns alimentos favorecem. Existem algumas cepas de candidíase que elas são mais resistentes ao tratamento, a ponto de ter até vacina para isso. Mas existem várias linhas de tratamento para candidíase de repetição. Exemplo, a mulher está com candidíase, usa esse creme, usa esse comprimido, acabou. Não, mas a minha volta toda hora. Então você faz um tratamento de refratariedade. Quando terminou esse creme vaginal, você vai continuar com esse comprimidinho uma vez por semana, por X semanas, que é para combater aquela que ainda está escondidinha aí. Então, existem protocolos para candidíase de repetição. Incomoda muito, viu? Isso incomoda muito a mulher e dá para tratar, dá para ficar bem. Nossa, eu vejo muitos casos, a pessoa sempre reclamando, muito, principalmente a gente quando faz o atendimento na atenção básica, né, no SUS. Hoje mesmo a gente atendeu lá uma gestante que com infecções com candidíase de repetição. Então, isso daí, eu falei assim, gente, a gestação, ela favorece isso, essa situação? Você tocou num ponto importantíssimo. Eu costumo falar para as pacientes, palma da mão. Ela deve ter 5 refeições. Café da manhã, um lanchezinho que é uma fruta ou um suco antes do almoço, o almoço, um lanche à tarde e a refeição noturna. Por quê? Ah, doutor, eu não estou com fome, mas tem um serzinho ali dentro que ele não quer saber, ele está consumindo. Então, nessa entrada de alimentos e essa demanda aqui do bebê, se não tiver esse controle, a imunidade dela cai. Por isso que a grávida toma vitamina, inclusive a gravidez toda. Quando existe esse desequilíbrio, infecções de repetição, não só a candidíase, que você lembrou muito bem, mas a infecção urinária, que é a grande vilã. A infecção de urina, ela pode levar a parto prematuro, ela pode fazer com que a bolsa rompa antes do tempo, e ela é uma infecção, às vezes, assintomática. Por isso que a gente pede o exame sem sentir nada, vai lá e faz o exame de urina com cultura, quando volta tem bactéria. E a infecção vaginal, a candidíase, é a mesma coisa, ela está ali toda hora querendo ser oportunista. Então, a gravidez é um fator de risco, a anemia é um fator de risco. Ah, eu tive que usar um antibiótico por um longo período para tratar a infecção de garganta. Ok, você tratou, mas o antibiótico ele deixou sua imunidade baixa, você vai começar com um corrimentozinho lá embaixo. Começa uma coceirinha e um corrimento. Então, a gente já orienta, se começar, usa esse creme aqui. Então, existem vários fatores que baixam a imunidade e te deixa desprotegida. Isso é importante. Aí aqui, qual o sabonete? A gente também sabe que o uso também desses artigos, né, sexuais para relação a esses brinquedos, isso também pode favorecer várias situações de cândida, de processo infeccioso. Fala aí com a gente. Me explica que brinquedos são esses. São vários. Você está falando São vários. O que as mulheres usam para estímulo pessoal? Isso. Tá. Bom, esses produtos
quando eles vêm com algum líquido, né? Tem uns que têm cor diferente, tem outros que têm cheiro diferente. Aqueles produtos químicos podem causar alergia. Causou alergia, favorece uma infecção. Então tem que ter muito cuidado quando for usar qualquer produto que tenha cheiro, que tenha cor. O ideal é aquele inodoro, né? Sem cheiro nenhum, que não tenha assim, nenhuma substância que possa agredir a mucosa. O que é mucosa? Mucosa é aqui, ó. O olho é mucosa, a boca é mucosa, a vagina é mucosa, então são áreas sensíveis. E sempre que ela usar esses produtos, e elas sabem disso, elas têm que lavar, higienizar e deixar bem limpinho para quando for usar não ter nenhum ponto de infecção ali. Até o uso também de sabonete, né? O sabonete precisa ser um sabonete específico, qualquer sabonete talvez. Cientificamente, não tem comprovação de que os sabonetes, eles previnem a infecção e tratam a infecção. Mas eles caem muito bem para higienização íntima. Uhum. Você vai namorar, você quer estar cheirosinha, usa aquele sabonete. Mas não deve usar todos os dias, porque a mulher ela tem uma proteção própria. Né? Ela tem uma secreçãozinha ali que às vezes mancha a calcinha dela. Aquilo não é infecção, aquilo é hormônio. E aquele hormônio protege a flora vaginal dela. Se você usar muito sabonete, você remove essa proteção e o que você acha que está sendo para tratar uma infecção ou para prevenir, está te deixando exposta. Então, o sabonete deve ter muito critério para usar. Eu costumo dizer que sabonete você usa para namorar, para ficar cheirosinha, e bem assim esporádico, 1, 2 vezes por semana, mas não de rotina. Me refiro ao sabonete íntimo, porque ele pode tirar essa proteção natural. Entendi. Existe também, quando a gente fala de dor, né, pélvica, existem os casos quando são cistos. Você acha que o anticoncepcional ele pode mascarar ou isso não procede? Primeiro vamos dar o conceito do que é cisto, né? É muito comum, hoje mesmo eu peguei umas 2 pacientes que chegaram preocupadas, a gente viu assim a expressão facial, porque deu um cisto e ela já, nossa, eu tô com um tumor, eu tô com câncer. O que é cisto? É uma bolinha de líquido. Então você pega uma uva, tira o miolo, colocou água, é um cisto. Você aperta, ele é molinho. Geralmente cisto é benigno. Cisto você bota uma agulhazinha, aspira. Cisto você passa um remedinho, ele dissolve. Cisto, em alguns momentos, você não faz nada, você só acompanha. E o que é nódulo? Nódulo já é duro. Nódulo vamos chamar de bola de gude, é duro. Então, cisto é a uva, o nódulo é a bola de gude. Algumas mulheres têm SOP, síndrome do ovário policístico. É aquele ovário cheio de bolinhas que faz com que ela tenha dificuldade de engravidar. Ela tem retenção de líquido, ela engorda um pouquinho, ela começa a reter líquido e se sente assim inchadinha. Esses cistos, eles podem ser tratados também com um componente que tem no anticoncepcional, que auxilia no tratamento. Não é que aquele produto do anticoncepcional vai tratar, mas ele auxilia, e muito. E concomitante àquele anticoncepcional específico, você usa um outro produto para ir dissolvendo. Ponto. Enquanto tiver microcistos, você pode ter o que eu falei, você trata e na maioria das vezes fica tudo bem. Quando não é microcistos, são cistos maiores, a gente tem um limite para operar. Por exemplo, cistos maiores que 6 centímetros, que já é uma bolinha de sinuca, já é critério para operar. Cistos de 6 centímetros para baixo, medicamento geralmente dissolve. É claro, às vezes a paciente tem um cisto um pouquinho menor, mas está doendo, não melhora, já tratou, aí se opera. Mas não é comum, geralmente se trata com remédio, com medicamentos até 6 centímetros. Quando é nódulo, aí existem os teratomas, que são os nódulos de ovário, que eles são já durinhos, né? Lembra da bola de gude? Os teratomas, eles são benignos, mas causam dor. É cirúrgico, tem que operar. Existem os tumores de ovário? Existem os tumores malignos, as neoplasias malignas. Como é que a gente sabe se é? Biópsia. Abriu a barriguinha, olhou, faz uma biópsia,
preserva o ovário, espera a biópsia ficar pronta, é benigno, preserva o ovário e fala, olha, procura engravidar, porque seu ovário está comprometido, o outro está excelente, esse aqui está comprometido, procura engravidar. Ah, não, é maligno, então a gente já tira aquele cisto, tenta preservar o ovário, ou em alguns casos tem que tirar o ovário. Mas lembrando que ela tem 2, né? Eu já tive pacientes que tiveram tumores, eu tirei o ovário, ela engravidou. Ela tem 50% de chance ainda. Engravidou, teve o bebê e engravidou de novo. Pode causar dor pélvica esses cistos? Podem, de acordo com o tamanho, pode. Então, é uma das causas de dor pélvica. E na realidade, qual é o exame que consegue identificar isso de cara? Acho que é um exame simples. Para as mulheres que ainda não tiveram relação, que não pode ser abordado o canal vaginal, introduzir nada na vagina, ultrassonografia pélvica. Faz o exame por cima e se tiver alguma dúvida ou quiser avançar naquele diagnóstico, a ressonância da pelve, aquele exame que ela entra no túnel. Se for uma mulher que já teve relação, a ultrassom transvaginal vê bem melhor. A gente fala que a gente fica de cara pro gol, porque o aparelho mostra melhor ali pelo canal da vagina. E é a mesma situação. A transvaginal deixou assim tudo esclarecido, ficaremos ali. Tivemos dúvidas, avançaremos para a ressonância. Teve dúvida, faz a biópsia, que pode ser com a barriguinha aberta ou pode ser por um procedimento chamado laparoscopia. O que é laparoscopia? São 3 buraquinhos que fazem. A gente não abre a barriga, é um buraquinho do próprio umbigo, que depois fica escondidinho, e 2 buraquinhos do lado. Então, são acessos que faz na barriga. Um é um gás que distende para a gente poder olhar direitinho. O outro é uma câmera que a gente consegue visualizar. E o outro é o buraquinho para a gente botar a pinça. Então, por aqueles buraquinhos, a gente vai trabalhando, deu os pontinhos, no dia seguinte, geralmente, ela vai embora. E na realidade, isso já consegue identificar ali mesmo na ultrassonografia esses casos todos. Até a SOP também? Sim, a SOP, a síndrome do ovário policístico, você vê o ovário cheio de cistozinhos assim do lado. Agora, olha que interessante. Tem mulher que fala assim, eu tenho cisto de ovário, eu não vou engravidar. Eu costumo dizer que você pega 10 mulheres com cisto, a metade engravida, a outra metade tem que tratar. Que certeza a gente tem? A gente vai fazer uma cesariana. Tirou o bebê. Quando a gente está ali fechando o útero, fazendo o que a gente chama de inventário da cavidade, vendo se está tudo direitinho, a gente vê os ovários cheios de cistos. Olha aí, ó, engravidou com cisto. Então, o que a gente faz? Mulher com cisto deve tratar? Todas. Porque a gente não sabe se você está nas que engravidam com cisto ou se você está naquelas que não vão engravidar com cisto. Mas não se assuste se você pegar uma mulher com cisto que engravidou. E, assim, a dor pélvica que vira caso de urgência, qual é essa dor? Lembra que a gente comentou que a bactéria pode passar pelo canal da vagina, ir lá para o útero, pegar a trompa e pegar o ovário? Aí ela já está num quadro chamado doença inflamatória pélvica, que pode ser aguda, aquela dor bem lancinante, ou pode ser crônica, aquela dor que está ali todo dia te maltratando um pouquinho. Existem situações que ela, como qualquer infecção, pode criar pus, pode criar um processo ali chamado abscesso. Isso pode ser cirúrgico. Você interna, faz antibiótico, acompanha, não melhorou, ou ela chegou num quadro avançado que você está vendo que você põe a mão, ela tem o que a gente chama de defesa, a gente nem consegue palpar porque a infecção está bem agressiva. Em alguns casos você tem que abrir a barriga. Às vezes ela perde um ovário, às vezes ela perde uma trompa. Eu já tive paciente que perdeu o útero. Eram bactérias agressivas, a infecção foi tomando conta, passaram-se semanas, quando a gente abriu o útero estava tomado. Essa paciente, o que deixou a gente tranquilo é que ela já tinha filhos e já era ligada. Então, não prejudicou a vida dela como mulher, né? Como mãe. Mas e quando você pega uma mulher jovem, que ainda não tem filho, ou tem um só, e tem que tirar um ovário, tem que tirar um útero por conta de uma infecção dessa. Mas, volto a falar, na maioria das vezes, não chega a esse extremo. Dá para tratar. A gente sabe, assim, de tudo que a gente está conversando,
existe um papel assim primordial, que é a prevenção. Então, a consciência da mulher fazer o seu check-up. Porque estamos falando aqui, mas existe aquelas que ignoram seus sintomas. Porque o comportamento delas só buscam em caso quando a causa já se torna uma urgência. E às vezes acaba até ficando um pouco mais difícil de se trabalhar. Então, fala pra gente qual seria esse check-up importantíssimo para que pudesse identificar precocemente esses problemas todos que a gente conversou aqui. Você vê que tudo tem um início, né? Primeiro, saber que se não fizer o check-up, vai sangrar no bolso, gastando, vai sentir na alma a dor e vai ter o chamado dano social. Deixei de namorar, deixei de passear, deixei de trabalhar, porque naquele período eu não estava bem. A gente não precisa passar por isso. Então, primeiro é saber os danos. Disciplina. A disciplina é ir ao médico, mesmo quando não está sentindo nada. Esse é o objetivo de termos um plano de saúde, de termos uma seguradora, para não precisar em casos de emergência. É para prevenção. Então, vamos lá. Quais são os exames básicos? Corpo citológico, que é o preventivo. Ultrassom pélvica. Se já teve relação, é por cima. É por baixo, é transvaginal. Se não teve, é por cima. Os exames de sangue de rotina, que a gente mostra lá quais são. Ultrassom da mama, acima de 35, 40 anos, ultrassom da mama e mamografia. E dependendo da queixa dela, a gente investiga, a gente sai desse protocolo. Eu pego pacientes que somem do consultório. Aí, quando ela chega, eu vejo lá 2 anos que não aparece, 3 anos que não vem. Aí eu fico quieto. Elas já chegam já se justificando. Sabe o que é, doutor Rui? Olha, aconteceu na minha vida, você não tem ideia. Olha, o meu pai teve problema, a minha mãe teve problema, eu tive problema. Ok, tudo se justifica. Eu entendo. Aí eu faço a perguntinha básica da vida. Eu olho para ela e falo assim, eu estou vendo que você fez o cabelo, você fez a unha, você está toda bem cuidada, você foi no salão, né? Você teve tempo para o salão, você teve tempo para ir ao shopping comprar essa roupa, estou vendo você toda bem vestida, legal. Mas para vir ao médico você não teve tempo. Então eu entendo que você passou por todas essas alterações sociais, mas e você? E o seu maior ativo, que é a sua saúde, a sua vida. Então não vem com essa não, tá? Aí a gente dá aquela briga que é um fogo amigo, né? Sempre um fogo amigo, coloca ela em dia e fala, ó, aí eu brinco com elas, se você não voltar aqui, na data que tem que voltar, vou mandar uma ambulância te buscar. Aí ela ri, eu também dou aquela risada e fica tudo bem. Mas é isso aí, é a disciplina. Então, o conselho que você daria para elas? Mulheres, vocês são seres maravilhosos. Geneticamente, vocês vivem de 3 a 5 anos a mais que a gente. Vocês conseguem passar por situações que eu acho que nós teríamos dificuldade, que é gestar, que é ter o bebê, amamentar, que é menstruar. Eu fico imaginando... Karen, um homem menstruando, nossa, a gente ia ficar louco. Vocês conseguem passar por isso. Vocês são seres superiores, eu não tenho dúvida. Então, por favor, cuidem da saúde, procure o seu ginecologista. Não quando estiver sentindo algo, procure de rotina. O que você veio fazer aqui? Rotina. Exame de rotina. Está sentindo o quê? Nada. Como assim nada? Nada. Porque eu não quero é ter doença. Então, eu vim aqui para fazer todo o check-up. Seu médico vai entender isso. Eu costumo dizer para as pacientes, eu vou te virar ao avesso, eu vou pedir tudo. Isso, doutor, é isso que eu quero. Eu falei, é isso que tem que ser feito. Então, é isso. Então, você acha que essas mulheres elas se negligenciam a sua saúde? Por quais seriam os motivos? Olha, eu entendo que existem mulheres que, às vezes, têm um plano de saúde, e ela vai ali de forma regular no seu médico. Mas por motivos diversos, saiu da empresa, aí já não tem mais aquele plano, ou motivos diversos ela não vai mais
naquele médico que a acompanha. E alguns segmentos da rede pública demoram um pouquinho, dependendo ali da sistemática que ela acaba atrasando. Então, existe esse perfil. Existe um perfil de mulher que a gente tem que conscientizar. A gente tem que botar aquele medo mesmo, mas é o medo do bem, é o fogo amigo. Ó, se cuida, hein? Você pode ter uma doença e quando você chegar aqui não vai dar mais para cuidar. Vou ter que tirar um ovário seu, vou ter que operar você. Eu não quero isso. Então você, por favor, você bota aquele fogo amigo, aquele medinho e ela entende, né? Porque ela entende que a proposta é do bem. E existe aquela mulher que é gestão mesmo do tempo dela. É uma mulher que tem filho, é uma mulher que cuida dos pais, é uma mulher que cuida do marido, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que o dia começa, quando chega à noite ela não conseguiu fazer tudo que tinha que fazer e vai deixando sempre o médico para depois. E geralmente essas pessoas são pessoas boas, são pessoas que cuidam de tudo e de todos e vão se deixando para depois. Não deixem para depois. Se você tem o ato de cuidar do pai, da mãe, do filho, de amigos, de família, você tem que cuidar de si. Sabe por quê? Porque você merece. Só isso. E esse bate-papo que a gente tem construído aqui, isso eu acredito que é de grande relevância pelo motivo de dar essa conscientização para que elas possam entender de alguns problemas mais corriqueiros que a mulher enfrenta e, com isso, automaticamente incentivá-las. Então, por isso que eu agradeço muito essas informações, porque isso acaba chegando até elas e acaba motivando com que elas façam o seu tratamento preventivo e educar, que é isso que você está fazendo aqui. Karen, esse seu canal aqui tem sido de uma relevância que eu acho que você não tem noção. Você acha que tem noção da grandiosidade que é esse seu trabalho, mas ele é um pouco além. Por quê? Porque a gente vê no dia a dia. Doutor, eu vim aqui por conta daquela gravação que o senhor botou lá, por conta daquele podcast. Doutor, eu sou seu paciente há tanto tempo, eu fiquei até com vergonha, estou voltando aqui. Não briga comigo, não. Enfim, são pacientes antigas que voltam, são pacientes novas que aparecem. Mas qual é a mensagem que a gente deixa? Você era uma adolescente. A vida passou muito rápido, você começou a ter atribuições de seriedade. Você agora é uma esposa, você agora trabalha fora, você é uma gerente, você tem um cargo, ou simplesmente você cuida da casa, que é um cargo de extrema responsabilidade. Mas você vê que a vida passou de criança para adolescente, agora casada e agora você é mãe. E como passa tudo muito rápido, daqui a pouco você é avó. Já imaginou você uma avó com uma comorbidade, com uma doença que vai prejudicar o convívio com o seu neto? Que você vai ter que ficar indo a médico, que você vai ter que ficar tomando remédio, que você poderia evitar? Então, o que a gente quer? Que ela aproveite todas as fases da vida dela, que é desde a menacne, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é quando ela para de menstruar e fica naquela fase, que é uma fase maravilhosa da vida da mulher, mas que ela fique bem. E quando a gente fala de saúde, não é só saúde orgânica, saúde física, não. É saúde também da gestão das emoções, saúde mental. Quando eu converso com uma paciente que eu vejo que ela está um pouco ansiosa, hoje mesmo atendi uma paciente que ela estava pegando o exame e falava na minha frente, devolvia, ela não é mal educada, ela só estava ansiosa demais. E a ansiedade pode ser um sintoma de uma depressão leve, que pode cronificar, de um pânico que está se instalando. Então, a importância da gente ter essa leitura dela ali no dia a dia, só tem um jeito, é ela comparecer. E aí a gente encaminha para o psicólogo, a gente encaminha para o neurologista, para o psiquiatra, se tiver que encaminhar. Para quê? Para avaliação. Não quer dizer que ela tem algo. Então, a gente quer que ela esteja bem da saúde física,
da saúde mental para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa avó, uma boa funcionária na empresa, uma boa dona de casa, ou seja, que ela tire dessa vida o que essa vida tem de melhor. E só tem um jeito, cuidando da saúde física e mental. E vocês sabem fazer isso melhor do que os homens. Uma grande maioria dos homens estão virando a chave, estão começando a ir mais a médicos, mas ainda não chegam aos seus pés. Vocês são mais... vocês procuram mais, vocês são mais disciplinadas para tratar da saúde. É isso aí, doutor Rui. E para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, queria que você deixasse um recadinho para o pessoal e também convidar eles para assistir também, né, o nosso canal. Bom, primeiro é que é gratificante demais falar para vocês. Toda quinta-feira eu estou aqui no podcast, no Pod Mulher da Karen, gravando aqui esse podcast. E o que eu quero é ver vocês cada vez mais numa performance superior à de ontem. Se vocês ontem estavam aqui, amanhã eu quero vocês aqui. E depois de amanhã aqui. Ou seja, eu quero vocês mostrando o que vocês têm de melhor da saúde feminina. Eu nunca falei isso e nem estava programado de falar isso. Eu não conhecia minha mãe. Quando eu nasci, ela faleceu. E quem me criou foi uma irmã minha. Então, quando eu vejo uma gestante, eu falo, nossa, que momento mágico. Quando eu vejo uma criancinha sendo amamentada, nossa, é o que me motiva. Então, qual é a mensagem que eu deixo para vocês? Vocês são seres, assim, fenomenais, vocês são criaturinhas do bem, são pessoinhas maravilhosas. E eu quero que vocês vejam os bebezinhos de vocês desde pequenininhos, até a fase escolar, até a faculdade, até lá no finalzinho, quando você vai estar com 75, 80 anos e vai estar brigando com ele porque ele não escovou o dente, porque ele chegou tarde, não avisou, porque ele não chegou, porque mãe é isso. Mãe não tem idade para chamar a atenção de filho. Mãe é vida. Mãe é amor. Mensagem, eu não sei. Saiu aqui, você não falou que eu tinha que deixar mensagem, me deixou numa saia justa, mas é o que eu tenho para falar para vocês. Gente, acabei com esse Pod Mulher com lágrimas nos olhos. Gente, esse é o Dr. Rui, uma pessoa assim humanizada e que eu tenho assim um grande prazer de receber aqui nesse canal para poder estar falando sobre as questões da saúde da mulher, uma pessoa com um coração gigante e espero que ele possa vir cada vez mais trazendo assuntos diversos para cada vez mais a gente ter esse conhecimento tão importante para as nossas vidas. Agradeço a presença de vocês, peço a vocês que sigam os nossos canais, se inscreva lá no canal do YouTube, participe do nosso Instagram, que a gente vai deixar aqui. Não deixe de seguir lá o Dr. Rui, lá a clínica, que eu vou deixar para vocês também disponível para que vocês possam ir lá, segue, compartilha, ajuda também a disseminar as informações. Então, até o próximo Pod Mulher. E é só Clínica Dr. Rui César. Só mandar o convite que a gente recebe vocês.